Como fazer uma fantasia de Homem-Aranha? Fazendo o traje clássico. Comece com uma blusa azul de mangas compridas e um par de calças de moletom azul. Esses itens servirão como base da sua fantasia. Você pode encontrar peças lisas, sem logomarcas ou estampas, em lugares como brechós e lojas de departamento. Para que sua fantasia fique mais parecida com a dos quadrinhos ou filmes, pegue uma blusa e calças de um tecido como elastano ou algodão com stretch. Ou compre um tamanho menor para que as peças fiquem justas. Caso tenha um orçamento maior, materiais mais resistentes, como o neoprene, darão uma aparência realista e de alta qualidade à sua fantasia. No entanto, lembre-se de que vai cortar esses itens. Corte os lados de uma camiseta vermelha e coloque por cima da blusa azul. Comece cada corte 5 a 7,5 centímetros acima da bainha inferior da camiseta e leve sua tesoura 7,5 a 10 centímetros para dentro em cada lado. Então, vire e corte para cima em direção à gola, estreitando os cortes para que fiquem mais largos perto das mangas. Deixe as mangas inteiras. Para reproduzir o visual do uniforme original do Homem-Aranha, use uma blusa vermelha de mangas compridas ao invés de uma camiseta e deixe uma tira de 5 centímetros em cima de cada braço. Se não quiser montar a parte de cima com duas peças, também tem a opção de comprar uma blusa ou moletom com o emblema do Homem-Aranha em uma loja que venda produtos licenciados da Marvel. Ponha meias vermelhas lisas. Procure por um par que vá quase até os joelhos, pois elas imitaram a aparência de botas. Tente usar meias do mesmo tom que a camiseta e outros acessórios vermelhos. Caso esteja planejando usar a fantasia ao ar livre, use um par de tênis vermelhos que não estragaram o efeito. Crocs, Keds e Vans são boas opções. Encontre um par de luvas vermelhas que vão até os cotovelos. Você pode encontrar esse tipo de luva em qualquer loja de materiais para artesanato, fantasias ou online. Da mesma forma que as meias, elas cobriram suas extremidades e completaram a parte de vestuário do uniforme. Compre luvas de um material em que pode desenhar facilmente se quiser adicionar teias a elas mais tarde. Tecidos planos, como algodão e poliéster, darão os melhores resultados, adicionando teias e outros detalhes. Desenhe o emblema de aranha na frente da camiseta vermelha. Use uma caneta permanente preta ou tinta para tecido em caneta para traçar e preencher um círculo do mesmo tamanho que uma moeda grande. Faça uma forma oval ou de hexágono abaixo dele. E depois desenhe duas pernas de cima a baixo nas duas laterais da forma para completar o design. Você pode mudar o tamanho do emblema se quiser. Uma aranha maior ficará mais impressionante e parecida com o uniforme original, enquanto uma menor ficará mais sutil e moderna. Faça o emblema de aranha com outros materiais para que ele se destaque. Para fazer um detalhe mais destacado, outra opção é usar feltro, eva ou cartolina para isso. Trace o design de aranha no material escolhido. Corte e prenda na blusa usando cola quente. Caso seu emblema seja pequeno, pode ser mais fácil cortar e prender as pernas separadamente do que tentar deixar a peça inteira. Use cola para tecido ao invés de cola quente se fizer o emblema de feltro.
Nos itens vermelhos da fantasia. Opcional. Desenhe um padrão de teia de aranha usando uma caneta permanente preta ou tinta para tecido em caneta. Desenhe com cuidado uma série de linhas verticais paralelas no comprimento de cada peça. Depois, conecte as linhas verticais com arcos horizontais curtos e continue esse padrão até cada um dos itens vermelhos estar coberto. Todos os arcos no seu padrão de teia devem ficar curvados na mesma direção e parecerem com sorrisos ao contrário. Desenhar o padrão à mão em todos os componentes pode ser uma tarefa árdua e demorada. Não tem problema se você não quiser fazer. O resultado final ainda ficará bom sem as teias. Use tinta em alto relevo para dar um pouco de textura às teias. Ao invés de tinta para tecido comum, pegue um tubo de tinta em alto relevo conhecida também como tinta puff. Esse tipo de produto é feito para se expandir um pouco conforme seca, o que dará um efeito 3D ao padrão de teias. Assente a tinta com calor vaporizando levemente com um ferro. Só não toque nos traços antes de vestir a fantasia pela primeira vez. Dependendo do tamanho da fantasia e padrão de teia, pode ser uma boa ideia comprar um tubo extra de tinta em alto relevo caso o primeiro termine antes do uniforme ficar pronto. Se optar por tinta em alto relevo, você precisará ter um cuidado extra ao usar a fantasia. A tinta pode descascar ou descolar com o atrito ou se enganchar em alguma coisa, fazendo a máscara e lançadores de teias. Monte uma máscara simples usando uma máscara de esqui vermelha e um par de óculos de proteção. Para uma máscara rápida, fácil e funcional como a do filme Homem-Aranha, longe de casa, você só precisa de uma máscara de esqui vermelha e um par de óculos de proteção barato. Itens que podem ser encontrados online por um preço acessível. Depois é só colocar os óculos e a máscara na cabeça. Uma máscara de esqui feita de lycra macia e elástica ficará melhor que uma máscara de lã comum. Faça sua própria máscara do zero usando uma máscara de elastano. Trace a forma dos olhos na máscara e corte o excesso de material para criar os buracos dos olhos. Então, coloque um pedaço de tela fina em cada olho e corte tiras de Eva preto para contornar a luz. Coloque a tela entre a máscara e o Eva e cole no lugar usando cola quente. Isso esconderá seus olhos, mas ainda permitirá que você enxergue. A sua máscara de elastano deve ser completamente lisa, sem aberturas para os olhos ou boca. Caso não consiga fazer a máscara, pode comprar uma pronta. Outra opção é fazer um óculos de Homem-Aranha separado da máscara usando papel cartão e Eva para que eles pareçam 3D. Isso evitará que a máscara estique e fique deformada depois de cortar o material. Faça seu próprio par de lançadores de teia. Trace as peças dos pulsos em uma folha de Eva preto ou cinza, junto com 12 a 16 retângulos de 3 por 2 centímetros que servirão como pulseira. Corte as peças e junte-as usando cola quente. Cole tiras de velcro no último retângulo de cada ponta para que possa prender os lançadores de teias nos pulsos. Para adicionar mais detalhes, corte duas partes de 2,5 centímetros de um canudo de plástico e cole-os no final de cada pulseira para fazer uma saída para a teia. Caso queira fazer um tipo de lançador de teias um pouco mais simples,
Corte um cano de PVC com 2,5 cm de diâmetro em 3 a 8 partes de 5,5 cm. Dependendo de querer fazer um ou dois lançadores. Pinte-os de prateado com spray. E monte a pulseira em um par de tiras de velcro. Experimentando variações. Compre os componentes da fantasia que você não consegue criar sozinho. Se não tiver tempo, materiais ou habilidades para fazer as partes complicadas como a máscara ou lançadores de teia. Não tenha vergonha de comprá-los em uma loja de fantasias ou online. Sua fantasia ainda contará como caseira. Mesmo se usar alguns itens comprados prontos e só der os toques finais. Muitas lojas de fantasias vendem coisas como réplicas de máscaras, luvas, peças de roupas especiais e acessórios individualmente. Então você pode pegar só os itens de que precisa. Use roupas de cores diferentes para fazer sua versão favorita do uniforme. O Homem-Aranha teve muitos visuais no decorrer dos anos. Caso queira dar vida a um dos trajes alternativos do herói, é só pegar os itens base da fantasia em outras cores. Você também pode ter que cortar os acessórios de formas diferentes, dependendo do estilo que estiver imitando. Analise vários estilos de uniformes e opte pelo que seja mais fácil de recriar com os itens que já tem em casa se estiver trabalhando com um orçamento apertado. Algumas versões do uniforme do Homem-Aranha são ainda mais fáceis de criar que o clássico vermelho e azul. Você pode montar o traje de simbionte com apenas algumas roupas pretas e tinta para tecido branca. Recrie um dos uniformes caseiros do Homem-Aranha para evitar cortar peças. A maioria dos trajes usados no início da sua carreira contra o crime foram montados com peças de roupa comuns e outros acessórios cotidianos, para se parecer com ele sem destruir seu guarda-roupa. Pense em usar a mesma técnica que ele. De quebra, sua fantasia se destacará dos muitos uniformes normais que você vê em convenções e eventos de cosplay. O Homem-Aranha Vigilante, do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, usa só uma blusa azul, calças azuis, moletom vermelho sem mangas, tênis vermelhos, luvas sem dedos, e uma touca ninja com óculos de proteção. Outra ideia é o uniforme do Aranha Escarlate, que é composto por um traje vermelho e um moletom azul sem mangas.